Meu nome é Carolina e tenho 22 anos. Acabei de me formar na faculdade e tenho uma história para contar sobre minha casa, bem, tecnicamente a casa da minha mãe, ou era até ela falecer de câncer intestinal há 4 anos e deixá-la para mim. Mamãe sempre foi do tipo que planejava tudo, mesmo antes do diagnóstico de câncer. Ela garantiu que tudo estivesse em ordem, a casa era dela, livre de quaisquer dívidas. Ela comprou antes mesmo de conhecer meu pai e, graças a Deus por essa previdência, fez questão que eu soubesse sobre o testamento também. Assim você sempre terá um lar, ela me disse, com a voz firme apesar de tudo que estava passando. As coisas nem sempre foram tão complicadas. O casamento dos meus pais durou 10 anos antes do pai decidir nos deixar por outra mulher. Eu tinha 9 anos quando ele fez as malas. Sem drama, sem briga por custódia ou propriedade, ele simplesmente foi embora. A única coisa com que concordou foi pagar minha educação universitária. Ele criou uma conta especial e transferiu toda a soma para meus estudos futuros na hora. Acho que essa foi a versão dele de pensão alimentícia. Pai começou uma nova família rapidamente. Sua esposa, Laura, teve uma filha logo depois, ela é 10 anos mais nova que eu. Eu visitava às vezes, ficando na casa alugada deles, mas nunca me sentia à vontade. Laura estava sempre ocupada com minha meia-irmã, babando sobre suas últimas conquistas ou arrumando seu cabelo. Pai estava sempre trabalhando, alegando que precisava sustentar sua família. Engraçado como eu não estava realmente incluída nessa categoria Nimore. Carolina, você gostaria de jantar conosco? Laura perguntava, mas seu tom sempre sugeria que ela esperava que eu recusasse. Mantínhamos as coisas cordiais, trocando cartões de aniversário, cumprimentos de feriados, o ocasional jantar forçado em família. Era tudo muito apropriado e educado, daquele jeito desconfortável que faz sua pele arrepiar. Mamãe ganhava bem como contadora sênior, então quando o câncer chegou, ela pôde focar inteiramente no tratamento. Eu tinha 14 anos quando recebemos o diagnóstico. Ela pediu demissão imediatamente para lutar contra a doença. Durante 4 anos, vivemos entre visitas ao hospital e sessões de tratamento. Mamãe nunca reclamou, nenhuma vez. Ela apenas continuou lutando, continuou planejando, continuou garantindo que eu ficaria bem. Mas o câncer não se importa com planos. Eu tinha 18 anos quando ela morreu, apenas semanas antes de eu partir para a faculdade em outro estado. O luto me atingiu forte, mal conseguia funcionar. Foi quando o pai me surpreendeu realmente ajudando. Ele, Laura e minha meia-irmã se mudaram temporariamente para me ajudar a lidar com a perda. Estava muito entorpecida na época para questionar, muito grata por qualquer apoio que pudesse receber. Vamos te ajudar a superar isso, pai disse, colocando o braço em volta dos meus ombros. Laura concordou com a cabeça, tentando parecer solidária, enquanto minha meia-irmã explorava o que agora era minha casa. No final do verão, me vi diante de um dilema. A faculdade começaria em algumas semanas e eu não tinha ideia do que fazer com a casa da mamãe, minha casa agora. Não suportava a ideia de vendê-la, mas deixá-la vazia por 4 anos também não parecia inteligente. Foi então que pai veio com sua proposta durante o café da manhã em uma manhã. Carolina, ele disse, empurrando sua xícara de café para o lado, estive pensando. E se ficássemos aqui? Pagaríamos todas as contas, manteríamos o lugar, você não precisaria se preocupar com nada enquanto estiver na faculdade. Olhei para Laura, que estava fazendo panquecas no fogão. Ela se virou e sorriu. Seria bom para todos nós, ela acrescentou. Sofia já está matriculada na escola local, e a casa seria bem cuidada. Fazia sentido. Durante os 2 meses que tinham ficado comigo, as coisas tinham sido surpreendentemente ok. Laura tinha parado de ser tão distante, e Sofia, minha meia-irmã, tinha realmente começado a me tratar como uma irmã de verdade em vez de uma estranha que aparecia ocasionalmente. Então eu concordei. Olhando para trás, parecia a solução perfeita. Guardei as coisas pessoais da mamãe, mantendo o que eu queria e guardando o resto no sótão. Parti para a faculdade me sentindo confiante sobre minha decisão. Durante os próximos 4 anos, voltei para casa durante feriados e férias de verão. Essas visitas eram realmente agradáveis. Laura fazia esses grandes jantares de boas-vindas. Fiz sua lasanha favorita, ela dizia, como se sempre tivesse conhecido meus pratos preferidos.
Sofia me arrastava para seu quarto para mostrar suas últimas obras de arte ou me contar sobre o drama da escola. Durante as férias de Natal, todos decorávamos a árvore juntos. Pai levantava Sofia para colocar a estrela no topo, enquanto Laura e eu discutíamos amigavelmente se festão era brega ou clássico. Sentávamos tomando chocolate quente e às vezes eu quase conseguia esquecer que essa não era a família com a qual comecei. As visitas de verão eram diferentes, mais relaxadas. Sofia e eu passávamos as tardes na piscina da comunidade e eu ajudava com as leituras de verão. Laura me convidava para as reuniões do clube do livro dela, e realmente nos divertíamos dissecando qualquer romance que tivessem escolhido naquele mês. Sua irmã é tão boa com a Sofia, ouvi Laura dizendo ao pai uma noite. É tão bom tê-la em casa. Isso me fazia sentir bem por dentro, como se talvez realmente tivéssemos nos tornado uma família de verdade. Eu ligava regularmente durante os semestres, conversas semanais com o pai sobre minhas aulas, atualizações com Laura sobre a manutenção da casa, as rosas que você plantou estão florescendo lindamente, Carolina, e sessões de face time com Sofia, que me mantinha atualizada sobre suas aventuras no ensino fundamental. Tudo parecia perfeito. Tínhamos criado essa dinâmica familiar estranha mas funcional, construída sobre os alicerces da casa da minha mãe. Nunca imaginei que tudo pudesse desmoronar tão rapidamente, mas acho que essa é a coisa sobre casas, não importa quão sólida seja a fundação, você nunca sabe o que está acontecendo por trás das paredes. Finalmente, aos 22 anos, com meu diploma em mãos e um emprego garantido em casa, eu estava pronta para começar o próximo capítulo da minha vida. Já tinha aceitado uma posição na Marshall e Brooks Financeira em minha cidade natal. Eles me entrevistaram via Zoom e me ofereceram o emprego imediatamente. Tudo estava se encaixando perfeitamente, ou assim eu pensava. O táxi me deixou em frente à minha casa em uma tarde ensolarada de junho. Fiquei ali por um momento, absorvendo a visão familiar. As roseiras da mamãe estavam em plena floração, embora parecessem diferentes de como ela costumava mantê-las. O gramado estava bem aparado e novas cortinas pendiam nas janelas, pequenas mudanças que aconteceram enquanto eu estava na faculdade. Arrastando minhas malas pela entrada da frente, peguei minhas chaves com um sorriso, já imaginando dormir em meu antigo quarto esta noite. Mas quando tentei destrancar a porta, algo estava errado. A chave não girava. Tentei novamente, pensando que talvez estivesse apenas cansada da viagem, mas não, a chave definitivamente não servia. Que diabos, murmurei, tentando a chave novamente antes de finalmente desistir e bater na porta com força, já que era meio do dia e eles podiam estar assistindo TV. Laura abriu a porta, seus olhos se arregalando de surpresa. Ela estava usando um avental e tinha farinha nas mãos, como se estivesse assando algo. Carolina, o que você está fazendo aqui? Empurrei minha mala para dentro, notando pai e Sofia na sala de estar, ambos parecendo igualmente surpresos com minha aparição. Sofia estava esparramada no sofá com seu celular, enquanto o pai estava sentado em sua poltrona favorita, na verdade, a antiga poltrona da mamãe, lendo algo em seu tablet. Como assim? Eu moro aqui, disse, olhando ao redor para o que pareciam mudanças sutis na decoração da sala. Por que as fechaduras foram trocadas? Pai coçou o pescoço, aquele hábito nervoso que ele tem desde sempre. Ah, sim. Troquei mês passado por segurança, sabe? Houve alguns arrombamentos na vizinhança. Você poderia ter me avisado, disse, tentando manter a irritação fora da minha voz, ou me enviado uma nova chave. Quer dizer, esta é minha casa. Não estávamos esperando você, Laura disse cuidadosamente, seus braços cruzados sobre o peito. Ela tinha limpado a farinha das mãos e parecia cada vez mais desconfortável. Por que não? Me formei semana passada, disse a vocês que estava voltando para casa para começar meu novo emprego. Olhei entre eles, sentindo-me cada vez mais inquieta. Algo estava errado em suas reações. Sofia até tinha largado o celular e estava assistindo a cena se desenrolar com uma expressão estranha. Carolina, pai interrompeu de repente, levantando-se. Podemos conversar no escritório por um minuto? Seguiu até o antigo escritório da mamãe, meu escritório agora, tecnicamente. A sala ainda tinha os diplomas da mamãe na parede, sua coleção de livros de referência financeira nas prateleiras. Ele fechou a porta atrás de nós e notei que suas mãos tremiam levemente enquanto se virava para me encarar.
Escute, querida, ele começou, sua voz baixa, há algo que você precisa saber. Laura, bem, ela pensa que esta casa pertence a mim. Fiquei olhando para ele, sem compreender. Eu disse a ela que era minha casa, ele continuou, sem encontrar meus olhos. Que eu dei para sua mãe e você por bondade depois do divórcio, e que depois que sua mãe faleceu, voltou para mim. Ela pensa que você só estava morando aqui porque eu permiti. Devo ter ficado ali boquiaberta para pai por um minuto inteiro antes de encontrar minha voz novamente. Meu primeiro instinto foi sair correndo do escritório e contar tudo para Laura. Agora eu entendia seu olhar surpreso quando apareci, na mente dela, eu era apenas uma aproveitadora tentando me infiltrar na casa deles. Tenho que contar a verdade para ela, disse, movendo-me em direção à porta, mas pai segurou meu braço. Por favor, Carolina, ele implorou, sua voz mal passando de um sussurro. Me dê só um tempinho. Vou encontrar um novo lugar para morarmos, prometo. Só preciso descobrir como contar a ela sem destruir nosso casamento. Destruir seu casamento, sibilei. E o que você está fazendo comigo? Ele tirou um conjunto de chaves do bolso, estendendo-as como uma oferta de paz. Estas são para as novas fechaduras. Por favor, querida, só algumas semanas. É tudo que estou pedindo. Deixe eu resolver isso do meu jeito. Peguei as chaves sentindo náusea no estômago. Tudo bem, disse finalmente. Mas isso é insano, pai. Você sabe disso, né? Ele assentiu, alívio tomando conta de seu rosto. Obrigado, querida. Vou consertar isso, prometo. Mas as coisas começaram a desandar imediatamente. No jantar daquela noite, o ambiente estava pesado de tensão. Laura ficava me lançando olhares através da mesa, todo seu calor anterior desaparecido. A mulher que costumava assar meus biscoitos favoritos e me convidar para o clube do livro agora agia como se eu fosse uma estranha que tinha vagado da rua. Mais batatas, pai? Sofia perguntou, completamente alheia à atenção. Alguém se importaria se eu redecorar a sala? Laura perguntou de repente, sem olhar para mim. O arranjo atual está um pouco datado. Apertei meu garfo com mais força, sabendo que ela estava falando sobre a disposição dos móveis da mamãe. Pai tossiu sem jeito e mudou de assunto. Na manhã seguinte, eu estava fazendo café quando Laura me encurralou na cozinha. Ela ainda estava de roupão, cabelo despenteado, mas seus olhos estavam afiados e focados. Carolina, ela disse, encostando-se no balcão, acho que precisamos conversar sobre seus planos. Meus planos? Sim. Quando você pretende procurar seu próprio lugar? Ela perguntou casualmente, como se estivesse perguntando sobre o tempo. Agora que você tem um emprego garantido, deveria começar a pensar em se mudar. Você é uma mulher adulta agora, afinal. Tomei um gole lento de café, contando até 10 na minha cabeça. Na verdade, já conversei com o pai sobre ficar aqui por enquanto. Ele está de acordo. Os lábios de Laura se contraíram em uma linha fina e por um momento pensei que ela pudesse discutir. Em vez disso, ela apenas se virou e saiu da cozinha, me deixando sozinha com meu café esfriando e uma crescente sensação de pavor sobre como tudo isso iria acabar. As próximas 2 semanas foram como viver em um ambiente hostil. A atitude de Laura mudou de fria para francamente passivo-agressiva. Ela acidentalmente lavava minhas roupas com cores que manchavam, alegando que esqueceu qual cesto de roupa era meu. Cozinhava jantares em família, mas convenientemente fazia apenas o suficiente para 3 pessoas, agindo surpresa quando eu vinha à mesa. Quando eu tentava assistir TV na sala, ela de repente precisava passar aspirador bem ali. Se eu estava usando a cozinha para fazer café da manhã, ela invadia e começava a reorganizar os armários, resmungando sobre como algumas pessoas nunca aprendem a manter as coisas arrumadas. Ela até moveu o vaso favorito da minha mãe de seu lugar na lareira para alguma prateleira de canto, alegando que não combinava com sua nova visão de decoração. A pior parte era ver Sofia seguir o exemplo da mãe. Minha meia-irmã, que semanas atrás estava me mandando memes e me ligando para pedir conselhos sobre garotos, agora revirava os olhos sempre que eu entrava em um cômodo. Ela começou a me chamar de aquela garota quando falava sobre mim ao telefone com suas amigas, alto o suficiente para eu ouvir. Apesar da tensão em casa, minha vida profissional estava decolando.
Visitei a Marshall e Brooks Financeira, onde me mostraram meu futuro espaço de trabalho, uma boa mesa de canto com vista para o centro da cidade. Meus futuros colegas pareciam amigáveis e acolhedores, especialmente Sarah da equipe de avaliação de riscos, que se ofereceu para me levar para almoçar. Quando você começa? Ela perguntou sobre os sanduíches. Em 2 semanas, respondi. Apenas o tempo suficiente para me acomodar em casa. Naquela noite no jantar, compartilhei minha data de início com a família, tentando manter alguma aparência de normalidade. Eles me mostraram meu escritório hoje. Começo em 2 semanas. O garfo de Laura tilintou contra seu prato quando ela o colocou com cuidado exagerado. Bem, não é maravilhoso? Assim que você receber seu primeiro salário, pode começar a procurar seu próprio apartamento. Conheço alguns condomínios legais do outro lado da cidade, muito acessíveis para jovens profissionais. Peguei o olhar suplicante do pai do outro lado da mesa, seus olhos parecendo implorar para que eu ficasse quieta, para manter sua mentira só mais um pouco. Apunhalei minhas ervilhas e não disse nada. Para evitar a tensão em casa, comecei a me reconectar com antigas amigas do ensino médio. Katia e Júlia ainda estavam na cidade, e nos encontrávamos para tomar café ou fazer compras, voltando aos nossos antigos ritmos como se nenhum tempo tivesse passado. Mas voltar para casa era sempre desconfortável. Eu entrava e ouvia conversas sussurradas da cozinha ou sala que paravam abruptamente quando eu aparecia. Pai e Laura se separavam como adolescentes culpados, papéis eram rapidamente empurrados para dentro de gavetas e sorrisos falsos se estampavam em seus rostos. Sábado de manhã, acordei com uma casa incomumente silenciosa. Nenhum som do preparo de refeições de fim de semana de Laura na cozinha, nenhuma música de Sofia tocando alto de seu quarto, nenhum pai assistindo esportes na TV. O silêncio parecia errado de alguma forma, como a calmaria antes da tempestade. Desci as escadas de pijama, verificando cada cômodo enquanto ia. A cozinha estava impecável, não apenas limpa, mas sem uso desde a noite anterior. A sala estava vazia, as almofadas perfeitamente arrumadas no sofá. As botas de Sofia, que geralmente bagunçavam a entrada, tinham sumido. Até o carro do pai não estava na garagem. Verifiquei meu celular. Nenhuma mensagem, nenhum bilhete sobre onde todos tinham ido. Meu primeiro pensamento foi que talvez tivessem saído para tomar café da manhã, mas algo parecia estranho. Eles nunca saíam para tomar café da manhã sem pelo menos deixar um bilhete. Mesmo durante essas semanas tensas, eles mantinham essa cortesia básica. Tentei ligar para pai primeiro, mas seu telefone foi direto para a caixa postal. Estranho. Tentei mais algumas vezes com o mesmo resultado, aquela voz automatizada me dizendo que a pessoa que eu estava tentando contatar estava indisponível. Um nó começou a se formar em meu estômago. Finalmente, liguei para Laura. Ela atendeu na 4ª chamada, bem quando eu estava prestes a desligar. O que você quer? Sua voz estava afiada, hostil de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. Ao fundo, eu podia ouvir ondas e o que parecia música tropical. Só queria saber onde todo mundo está, disse, pega de surpresa por seu tom. Acordei e a casa estava vazia. Ela riu, um som feio e maldoso que fez meu estômago se contorcer. Ah, não te contamos. Estamos nas Maldivas. Voos de primeira classe, resort de luxo, tudo do bom e do melhor. Não mencionamos porque, francamente, não queríamos você junto esperando que pagássemos por você também. Não que você saiba algo sobre pagar por coisas, né? O quê? Não se faça de desentendida, ela me cortou. Estou cansada dessa situação toda. Você não passa de uma aproveitadora morando na nossa casa como se fosse dona do lugar. Seu pai pode até aturar isso, mas eu cansei. Você sabe como é embaraçoso ter uma mulher adulta morando na nossa casa, comendo nossa comida, usando nossas utilidades? Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Afundei em uma das cadeiras da cozinha, a cadeira da minha mãe, na verdade, minhas pernas de repente muito fracas para me sustentar. Laura, eu. Não, você escuta, ela rosnou. Seu pai nunca amou você. Você era só uma obrigação. Ele já desperdiçou dinheiro suficiente com sua educação universitária e agora você está se instalando na nossa casa como uma princesa mimada. Bem, eu cansei.
Você achou que poderia morar aqui para sempre, se aproveitando de nós enquanto trabalhamos duro para manter esta casa? Eu podia ouvir Sofia rindo ao fundo e a voz abafada do pai dizendo algo que não conseguia entender. A traição parecia um golpe físico. Quando voltarmos, ela continuou, sua voz pingando veneno, quero você fora daqui. Entendeu? Arrume suas coisas e saia da nossa casa. Se você ainda estiver aqui quando voltarmos, eu mesma vou te expulsar, e acredite, não vou ser gentil. Não me importo para onde você vai, mora na rua se quiser, você não é mais nosso problema. Ah, e nem se incomode em tentar ligar para seu pai. Ele concorda comigo, só é fraco demais para te dizer pessoalmente. Já bloqueamos seu número. Tenha uma boa vida, Carolina. Ou não, realmente não poderia me importar menos. A linha ficou muda. Fiquei sentada naquela cozinha pelo que pareceram horas, furiosamente substituindo o choque. Eles estavam morando na minha casa, a casa pela qual minha mãe tinha trabalhado, tinha deixado para mim, e tinham a ousadia de me chamar de aproveitadora, de tentar me expulsar. Bem, eu tinha tido o suficiente de ir junto com as mentiras do pai. Bloqueei seus números no meu telefone, minhas mãos ainda tremendo, mas agora com raiva em vez de mágoa. Então comecei a metodicamente vasculhar a casa, recolhendo seus pertences. As roupas caras de Laura, as coisas escolares de Sofia, os tacos de golfe do pai, tudo foi para caixas e malas. Trabalhei durante todo o sábado, alimentada por raiva e decepção amarga. No domingo de manhã, eu tinha a vida deles empacotada e empilhada na garagem. Encontrei um chaveiro 24 horas que podia vir imediatamente. Ele trabalhou rapidamente, trocando as fechaduras de todas as portas. Custou uma pequena fortuna, mas valeu cada centavo. Quando ele terminou, entreguei meu cartão de crédito sentindo uma estranha sensação de satisfação enquanto apertava as novas chaves. Segunda-feira de manhã comecei meu novo emprego na Marshall & Brooks. Por 2 semanas, me joguei no trabalho, aprendendo as rotinas, fazendo novos amigos, tentando não pensar na confrontação que eu sabia que estava por vir. Mantive as coisas deles na garagem, mas reorganizei a casa de volta a como mamãe a tinha, removendo cada vestígio da visão decorativa de Laura. Então chegou aquela sexta-feira. Estacionei na garagem depois do trabalho e os encontrei parados ali, pai parecendo nervoso, Laura vermelha de fúria e Sofia atrás com uma carranca. Deviam ter acabado de voltar de suas férias, suas malas ainda estavam no carro alugado. Laura começou a gritar antes mesmo de eu sair do carro. Como você ousa trocar nossas fechaduras? Como ousa nos trancar para fora da nossa própria casa? Passei calmamente por eles para destrancar a porta. Laura seguiu, ainda gritando. Vamos chamar a polícia. Isso é invasão de propriedade. Esta é nossa casa. Me virei para encará-los, algo dentro de mim finalmente estourando. Não, Laura, não é sua casa. Nunca foi. Esta casa pertence a mim. Minha mãe a comprou antes mesmo de conhecer pai. Ela a deixou para mim em testamento. A única razão pela qual vocês estavam morando aqui é porque eu permiti, temporariamente. Laura riu, mas era um som incerto. Ela olhou para pai. Diga que ela está mentindo. Diga que está em nossa casa. Pai não encontrou os olhos de ninguém. Ele apenas deu de ombros, seus ombros caídos. Ela está dizendo a verdade. A casa sempre foi dela. Observei enquanto a verdade se assentava, enquanto o rosto de Laura se transformava de raiva para cálculo em questão de segundos. Todo seu comportamento mudou como se um interruptor tivesse sido acionado. Ah, Carolina, querida, ela disse, forçando uma risada. Você não achou que eu estava falando sério no telefone, achou? Eu estava só brincando. Você sabe como eu fico às vezes. Todo aquele sol e aqueles coquetéis tropicais subiram à minha cabeça. Para, disse baixinho, mas ela continuou. Somos família, lembra? Todos aqueles momentos bons que tivemos, as reuniões do clube do livro, os jantares de feriado. Podemos ter isso de novo. Ela deu um passo em minha direção, braços estendidos como se fosse me abraçar. Pai entrou então, sua voz grossa de emoção. Princesa, me desculpe tanto. Sei que lidei com tudo isso errado, mas eu te amo. Você é minha filha. Por favor, não podemos resolver isso?
Olhei para ele, realmente olhei para ele, o pai que partiu quando eu tinha 9 anos, que pagou minha educação mas perdeu minha vida, que mentiu sobre minha casa, minha herança, o legado da minha mãe. Resolver o quê, pai? O fato de que você mentiu para sua esposa sobre ser dono da minha casa ou o fato de que você ficou parado enquanto ela planejava me expulsar dela? Laura se virou para mim com aquele sorriso. Carolina, vamos ser razoáveis. Podemos todos morar aqui juntos. Pagaremos aluguel. Não, disse firmemente. Não podemos. Suas coisas estão na garagem. Peguem e vão embora. Foi então que a máscara de Laura rachou novamente. Sua ingratazinha, depois de tudo que fizemos por você, você jogaria sua própria família na rua? Me senti estranhamente calma enquanto respondia. Vocês acabaram de gastar o quê? 10 mil reais em férias luxuosas que deliberadamente esconderam de mim? Tenho certeza que podem pagar um apartamento. Carolina, por favor, pai tentou novamente, alcançando meu braço. Sei que estraguei tudo, mas... Não, cortei ele. Você não estragou tudo, você mentiu por 4 anos. Você deixou sua esposa acreditar que era dona da casa da minha mãe. Você assistiu ela tentar redecorar, reorganizar, apagar cada vestígio da mamãe, e quando ela planejou me expulsar, você não disse nada. Eu ia contar a verdade para ela, ele protestou. Quando? Depois que eu tivesse ido embora? Depois que ela tivesse terminado de fazer da minha casa o lar dela? Balancei a cabeça. Acabou. Peguem suas coisas e saiam. Entrei e fechei a porta, ignorando os gritos de Laura sobre ingratidão e crueldade. Pela janela, observei eles carregando caixas da garagem para seu carro alugado. Laura ainda estava gritando, seu rosto vermelho de fúria. Sofia estava chorando. Pai apenas parecia derrotado. Precisaram de 3 viagens para pegar tudo. Enquanto carregavam a última caixa, pai tentou uma última vez, batendo na porta. Eu não abri. Eles finalmente partiram quando o sol estava se pondo. No dia seguinte, pai tentou ligar de um número novo. Carolina, por favor, ele implorou. Podemos consertar isso. Não, pai, não podemos, eu disse. Laura deixou muito claro como vocês todos realmente se sentem sobre mim. Uma aproveitadora, uma obrigação, alguém que você nunca amou. Talvez fossem palavras dela, mas seu silêncio disse o suficiente. Isso foi há 2 meses. Ainda moro na casa da mamãe, minha casa. Repintei as paredes, plantei novas rosas no jardim, tornei-a minha novamente. Às vezes penso neles, me pergunto onde foram parar, mas principalmente penso na mamãe e como ela garantiu que eu sempre teria um lar, não importa o que. Pai ainda tenta ligar às vezes, de números diferentes. Não atendo mais. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer em cinzas. O engraçado é que estou mais feliz agora. Meu trabalho está indo bem, fiz novos amigos no trabalho e, pela primeira vez desde que mamãe morreu, me sinto em paz nesta casa. Às vezes, curar-se significa deixar ir, pessoas, mentiras, o conto de fadas de família que você queria acreditar. Fim da história.